governo pode muito, mas não pode tudo. A frase não é nova, mas pelo menos serve de justificativa para ter, no campo presente, a atuação de outros setores da sociedade tentando dar resolução aos graves problemas nacionais. É assim que o empresariado tem buscado participação efetiva na solução dos nossos problemas, principalmente no campo social, com atuação também na política. O ciclo de debates de hoje decidiu colocar em discussão exatamente a participação do setor produtivo nas ações que a sociedade empreende na perspectiva de resolver os problemas do país. Os nossos convidados, o empresário Alexandre Pereira, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação. Nós também temos como convidado o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, ex-presidente da FIEC, Jorge Parente Frota. E também temos como convidado o jornalista Luiz Sérgio Santos, professor da Universidade Federal do Ceará e editor da revista Fale. Eu queria começar, Alexandre, por uma pergunta que a rigor tem orientado muito dos debates quando se diz que os problemas do Brasil são tão graves e a gente demanda tanta energia na discussão e pouco na resolução. Mas qual é a sua avaliação do ponto de vista do que tem sido feito até agora nessa busca de uma maior comunhão e união de esforços para dar resolução aos problemas que o Brasil vive, principalmente no campo social, onde a gente percebe que acumulamos riqueza, mas não estamos sabendo distribuí-la bem? Bom, boa noite, Moacir, boa noite, meu amigo Jorge Parente, boa noite, Luiz Sérgio. Eu entendo, Moacir, que nós vivemos um momento ímpar no Brasil, porque eu estou sentindo falta de gestão pública, né, vamos dizer assim. Eu entendo que nós estamos hoje absolutamente decepcionados com os poderes constituídos, principalmente com a questão do nosso Congresso Nacional, e existe uma acomodação geral nacional de cargos, estão esquecendo de projetos que possam tornar a vida do brasileiro melhor. E o que eu estou enxergando também aqui na nossa Fortaleza e no nosso estado é que precisamos também de projeto, e projeto só se executa com gestão. Então, eu penso que está na hora de mudarmos um pouco o foco da política nacional, implantando melhores gestões nas administrações das cidades, dos estados e do nosso país. Agora, como é que isso é possível? A gente sabe, historicamente, isso está provado, que o gestor público colocado lá sempre teve uma missão também de garantir a conservação, a preservação de alguns interesses das nossas elites. E, a rigor, difícil você mudar um aparelho de Estado e colocá-lo na perspectiva de que vai prestar serviço público. Como é que se imagina que isso pode ser possível ainda? Veja bem, eu entendo a importância do político tradicional. Entendo que o político tradicional ele precisa estar nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, no Senado. Sim, isso é importante. Mas o lugar do executivo, vamos dizer assim, o prefeito, o governador, um presidente, ele precisa ser um gestor. É muito complicado você gerir uma máquina. Vamos dar aqui um exemplo da máquina de Fortaleza, né? Nós entendemos Fortaleza como uma cidade que tem um orçamento de 2 bilhões de reais, né? Vamos dizer assim, que seria um faturamento de uma grande multinacional, tem 30 mil funcionários e tem 2 milhões e 400 mil clientes, que é a população de Fortaleza. Gerir uma máquina desse tamanho, uma multinacional desse tamanho, precisa ter experiência de gestão. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? A população elege pessoas qualificadas politicamente, com histórico positivo na questão da atuação parlamentar, mas pessoas que não têm experiência de gestão, né? E isso está acontecendo no Brasil todo. Se nós vermos, dar um exemplo. Hoje no Ceará, nosso governador tem um exemplo exitoso de uma gestão muito boa em Sobral.
Mas ele sente dificuldade agora, nos 9 meses de governo dele, de colocar a máquina para rodar, porque tem uma complexidade muito grande. E haja vista que ele tem um passado de gestor que fez uma gestão muito boa em Sobral. Então eu entendo que é necessário, o gestor precisa saber definir bem e qualificar bem o posicionamento dos seus recursos. E isso precisa de experiência. Há pouco tempo eu tive na Assembleia Legislativa, no Dia do Administrador, e cobrei mais dos políticos que coloquem administradores nas posições executivas, nas secretarias, à frente das autarquias, porque eles é que foram treinados e estudaram para isso. O vice-presidente Jorge Parente, claro que dentro de um conjunto de atores que a sociedade disponibiliza, seja do setor produtivo, da classe trabalhadora, da academia, enfim, todos esses agentes, eles têm uma participação efetiva no conjunto das ações, das realizações de uma sociedade. Agora, a gente percebe muito claramente que há um certo, se não descompasso, mas um divórcio entre essas ações e às vezes fica cada um cuidando do seu pedaço e perde essa perspectiva de uma ação conjunta. Entende que o Brasil tem condições objetivas de realizar essa conjugação de esforços assim? Ou continuamos, como o Alexandre fala aí, quem sabe fazer não está ao lado do que foi eleito para realizar determinada tarefa? Boa noite. Eu vou começar pelo que você abriu o programa. O capitalismo falhou porque soube produzir, mas não soube distribuir. O socialismo faliu porque pregava a distribuição equitativa, na sua essência, na sua filosofia, mas não soube produzir. Então nós estamos no mundo todo, no limiar desse século XXI, e o Brasil não foge à regra, aliás o Brasil é um caso mais pontual do que o mundo todo, nessa indefinição de que sistema, que ideologia nós vamos implantar. Então, você colocou também dos problemas sociais do Brasil, e esses problemas sociais também são do mundo todo, do Ceará não foge à regra, Fortaleza mais grave ainda, pela dicotomia que existe em Fortaleza. Então eu entendo que nós devemos buscar exatamente um novo modelo para implantar de fato uma gestão, como colocou o Alexandre, que de fato venha a responder os reais anseios da sociedade. Porque para que os governos existem? Os governos existem, são escolhidos pelo povo para gerir os projetos necessários à melhor qualidade de vida da sociedade, como um todo, sem distinção. Então, você colocou elites também. As elites também têm sua participação. Então, o que eu acho que nós devemos buscar é uma contextualização de responsabilidade de todo um conjunto. Responsabilidade, por exemplo, de nós empresários. Eu e o Alexandre somos empresários, estamos aqui no espírito de responsabilidade, de colaborar com as nossas ideias, com as nossas propostas, buscando um coletivo melhor. Mas nós empresários também temos que ter a responsabilidade de produzir o melhor para a sociedade, de cumprir as leis, seja com o meio ambiente, pagar os impostos que o governo nos cobra. Nós reclamamos da carga tributária no Brasil, que é crescente, que é insuportável, cresce 1% ao ano. Em vez de crescer a arrecadação pelo aumento do PIB, o governo prefere, além do aumento do PIB, crescer a carga tributária, não sabe que está dando um tiro no pé. Então nós empresários temos que contribuir com os impostos necessários. Reclamamos sim, mas se eles existem, temos que contribuir. Então isso é uma responsabilidade. E responsabilidade com os nossos colaboradores. Então, hoje também o empresário não pode se cingir só a essa contextualização. Ele está vendo que os problemas sociais que estão se agravando estão em torno dele, em torno da sua empresa. O Alexandre Pereira, por exemplo, quando o presidente do Sindicato da Panificação aqui no Ceará, e hoje ele, com competência, chegou à presidência da ABIP, Associação Brasileira da Indústria da Panificação, ele lembrou de um projeto social fantástico. Essa questão dessas crianças que ficam em torno das panificadoras, quando você vai fazer a sua compra, ficam lá crianças abandonadas, que muitas vezes, em troca de algum trocado que tem que lhe dar, ficam, se você não der, arranham o seu carro, tiram o seu retrovisor. O Alexandre criou um programa social de inclusão dessas crianças. Pão, educação e arte. Crianças que estavam na rua para incluir essas crianças. Nós precisamos, Moacir, de um projeto de inclusão social. E aí, saindo do campo do empresariado, dessa responsabilidade, nós precisamos também ver a responsabilidade do governo e dos governos, para falar melhor. O governo tem que ter a responsabilidade de que ele tem que entender que ele foi eleito pelo povo para gerir
as máquinas, ou seja, federal, municipal, estadual, para responder à demanda da sociedade, do povo que lhe elegeu. Mas ele tem que gerir com os recursos que são chegados ao governo, os recursos que chegam ao governo são recursos que vêm da sociedade, via o empresariado. O empresariado recolheu os impostos, legalmente constituídos, que existem para gerir a banca pública. Então o empresário contribuiu com os impostos. E o que nós vemos no Brasil? Os administradores públicos, de uma forma geral, claro que tem as exceções, mas de uma forma geral, só procuram fazer a gastança pública. Gastam irresponsavelmente. Vou dizer um exemplo claro para não dizer que estou falando à toa. O Brasil esse ano deverá ter um bom crescimento econômico, superior a 4%, por volta de 4,5%. Mas a gastança pública brasileira federal vai superar os 9%. Como é que cobre isso aí? Na sua casa, se você tem um orçamento que você ganha 10, se vai ter um aumento de 4,5%, como é que você vai aumentar 9% dos seus gastos? Quer dizer, se você fizer um exemplo claro. Então, essa é a questão da essência da coisa que o Alexandre colocou, que é a gestão pública, focada na responsabilidade dos governantes. Isto é, os governantes têm que ver que eles existem, que eles estão lá provisoriamente, temporariamente, mas para atender os serviços e a necessidade da sociedade. E você colocou a academia, só para finalizar, para não ser muito prolixo. Então, o entorno que existe em torno de empresários, governo, povo, de uma forma geral, respeito ao meio ambiente, tem o saber, o conhecimento. Que aí os governantes têm que ter a sabedoria deles também de buscar na elite do pensar e do saber, que é a universidade, que é a academia, as formas necessárias, seja de ciência e tecnologia, seja do caso específico de gestão. Só para fechar, tecnologia é uma coisa fundamental que se fala hoje, é importante na competitividade de qualquer empresa. Mas o empresário que só pensar em tecnologia, que não olhar a gestão dessa tecnologia, ele não tem competitividade. Professor Luiz Sérgio, a afirmativa aqui dos dois, colocando aí uma grande carga de responsabilidade pelo que o Brasil vivencia em torno dos gestores que nós tivemos historicamente. Dá para, como observador, não só da cena política, mas empresarial, social, como jornalista também, apontar quem seria o principal responsável ou é uma culpa comunitária socializada? Bem, você estou aqui ao lado de dois empresários renomados, amigos, que atuam politicamente também, não apenas como líderes de classe, mas como pessoas que já exerceram cargos em empresas e que certamente já exerceram algum tipo de influência no governo. O que nós percebemos, Moacir, é que o modelo de político tradicional, profissional, ele começa a se esgotar, se exaurir, porque a gestão pública no Brasil ela não tem honrado essa expressão. Nós vemos, se a gente for estudar os problemas estruturais no plano federal, no plano estadual e no plano municipal, a gente percebe que vai desembocar para problemas de falta de planejamento, falta de gerenciamento, ou gerenciamento precário, improvisado. Quer dizer, não há um plano estratégico em cima de metas, em cima de resultados. E me parece, eu não quero ser leviano, queria ouvir o Alexandre e o Jorge sobre isso. Me parece também que há uma certa irresponsabilidade em relação ao fluxo de caixa, que eles falaram aqui. O que é? Quer dizer, a máquina do Estado é preparada para arrecadar, aumentando o quê? Não aumentando a carga tributária, em detrimento do povo de um modo geral, porque você, quando aumenta a carga tributária, você, na verdade, está retirando o dinheiro do consumidor. Me parece, por exemplo, no caso do pão, do trigo, existe uma incidência de cerca de 30%, 37%. mais ou menos. 37%, quer dizer, quando o cidadão está comprando um pãozinho francês, 37% do preço daquele pão está indo para onde? Está indo financiar a máquina pública. E a gente percebe uma certa irresponsabilidade em relação a isso, porque são contratadas despesas sem uma preocupação de que, de fato, um orçamento justifique essa contratação de despesa. Então, isso é muito preocupante. Eu vejo como uma necessidade, queria ouvir os dois, de se profissionalizar a gestão pública. Tudo bem que o político profissional faça um discurso de palanque e se eleja, quer dizer, se elege por quê? Porque ele conseguiu uma comoção
da maioria do eleitorado em relação à sua proposta. Mas em chegando lá, ele tem a responsabilidade urgente de formar uma equipe competente, de profissionais qualificados, um staff, um primeiro escalão qualificado. Ele tem que se assessorar do melhor que existe com a preocupação de resultados. Quer dizer, nós como eleitores, eu como cidadão e eleitor, a gente se frustra muito. A gente poderia citar aqui o caso da cidade de Fortaleza, onde a gestão já está aí com 3 anos de máquina funcionando, e me parece que há uma lentidão enorme em termos de resultados em benefício da sociedade. Então, eu acho que tem que conciliar o papel do político tradicional e daquele político novo que pode vir da empresa, sim, da experiência privada, mas com a visão gerencial moderna. E isso me parece que falta. Eu queria até ouvir os dois. Nós aqui no Ceará tivemos uma experiência de empresários na política, né? Isso começa até dentro do próprio Centro Industrial do Ceará. Quer dizer, que de lá saem Tasso, saem Sérgio Machado, Amarílio Macedo, Beni Veras, Assis Machado e tantos. Essas pessoas foram para gerenciar a máquina pública. Eu queria até uma certa avaliação desse período. O Amarílio não, né? Não, ele não foi para o público. Mas então só para concluir, Alexandre, eu como cidadão e como observador, eu percebo esse distanciamento entre a retórica do político profissional e a sua prática como executivo, porque me parece que falta de fato essa visão de executivo, de gestor. O Luiz Sérgio abordou um fato importantíssimo. Eu acho que essa junção, esse mix do político tradicional com o gestor é fantástico. Tem um exemplo hoje no Brasil emblemático, que é Minas Gerais. Nós estivemos até numa articulação do SIC, fazendo um curso de gestão pública na Fundação Dom Cabral, há 2 meses atrás, e fomos visitar, conhecer a estrutura do governo Aécio Neves. Eu fiquei, assim, entusiasmado quando a gente vê um político tradicional como Aécio Neves, né? Que ele não é, se você dizer qual é o exemplo de administração privada que o Aécio Neves tem, não, era um político tradicional, foi deputado federal, mas o que aconteceu? Ele entendeu, colocou as pessoas certas nos lugares certos. O vice-governador dele, que é o Anastasia, é um gestor de absoluta mão cheia, e é quem toca a gestão do governo. O Aécio faz a política, faz os grandes acordos, as grandes políticas, dá a linha, a diretriz maior do governo. Mas tem um gestor, que é o vice-governador, fazendo essa gestão. Olha que coisa interessante. Minas Gerais tem 16 secretarias. 16 secretarias de Estado. A cidade de Fortaleza tem 23 secretarias, com mais 10 instituições, autarquias, com Estado e secretarias, nós estamos falando de 33 secretarias. Será que a complexidade de Fortaleza é maior que a complexidade de Minas Gerais? Com certeza não é. Então, o que acontece é que lá as pessoas, a gente teve a oportunidade nós tivemos com vários secretários, planejamento, secretário de obras, secretário de segurança pública, e Jorge, é impressionante a qualidade desses gestores, secretários de Estado no governo de Minas Gerais. Então, e todos eles, e o que é que o Aécio faz? Medindo-os com os indicadores. Alexandre, com os indicadores. Corroborando o que você está dizendo aí, o Aécio teve a audácia de contratar o maior instituto de gestão do Brasil, que é o INDG, para preparar um projeto realmente de desenvolvimento econômico de Minas Gerais amplo, desenvolvimento econômico sustentável. E o INDG preparou esse plano e o Aécio, como ele está dizendo, colocou profissionais. Ele trouxe os técnicos que existiam no Brasil inteiro, na área X, para administrar. Então, quer dizer, o governo é político, mas ele buscou colocar em execução um plano de gestão elaborado dentro da contextualização que existe em Minas Gerais hoje, e está aí o resultado. Ele pegou o estado de Minas, depois do governo anterior, em situação calamitosa. Calamitosa. E hoje tem caixa suficiente, está fazendo grandes investimentos, porque ele realmente está fazendo a política de homem público, de governador, mais focado na gestão e com resultados, como ele acabou de dizer. Ele tem índices para avaliar os seus programas e os seus secretários. Índices estabelecidos através de processos modernos e técnicos. Essa aqui é a diferença. E a população entende, porque é interessante. No primeiro governo do Aécio, ele não fez nenhuma obra. Ele fez um choque de gestão, organizou a máquina, e colocou as pessoas certas nos lugares certos,
e foi aprovado com 79% de votação para o segundo mandato. E agora sim, então todas as obras estão acontecendo, porque o governo está com caixa estabelecido, está tudo andando tranquilamente. Olhando o que é o fluxo de liberação de verbas do governo federal para Minas Gerais, a gente percebe, eu não sei se pela importância política, segundo os indicadores, um dos principais colégios eleitorais do país, terra do vice-presidente, quer dizer, e a gente tem ouvido sistematicamente o debate de que a nossa representação política tem tido pouco peso para atrair, inclusive, investimentos do governo federal aqui para a região, e o Ceará parece que padece ainda de forma ainda mais contundente dessa ausência. Tem muito a ver com isso também, não? Porque a gente sabe sempre que o peso político bancado por um colégio eleitoral como é Minas Gerais, que pode decidir uma eleição presidencial com certeza, e o Aécio joga muito bem nas duas, né? Assim, agora, trazendo por esse ambiente local aqui, eu queria pegar o Luiz Sérgio, você estava falando do que seria a preocupação de um gestor de trazer o bom executivo. Dá para avaliar o que tem sido a composição de secretariado no governo do Estado, do governo municipal e até do governo federal? Você não encontra esses bons gestores? Não? Eu acho que aqui no plano federal e no plano estadual há uma grande preocupação em fazer uma equação política, porque existe muita heterogeneidade na base de sustentação dos governos, federal e estadual. Então, nesse primeiro momento, houve uma tentativa de se dar aos partidos da chamada base aliada, em nome da chamada governabilidade, que onera bastante os cofres públicos, uma composição heterogênea no plano federal é uma loucura, né? Você encontra 41 ministérios. Você encontra ministério de todas as colorações. E no plano estadual, me parece que o governador teve, primeiramente, essa preocupação. Eu não sei até que ponto isso vai ter sustentabilidade, até porque até agora a máquina ainda está taxiando, quer dizer, o governo ainda está se preparando para decolar. Então, eu acho que a preocupação somente política, ela é muito onerosa, ela custa muito caro. A gente viu agora no plano federal, o governo federal teve que descontingenciar várias emendas parlamentares para quê? Para fazer aprovar na Câmara dos Deputados a CPMF, uma série de outras ações. Então, eu acho isso muito complicado. Agora, o fato, quem paga a conta? Somos nós pagamos a conta. E os empresários são mediadores dessa conta porque eles arrecadam, eles são nossos depositários e repassam para o governo federal. Um fato no Brasil a carga tributária é insustentável, é brutal. E nós vimos agora essa manifestação recente em Brasília dos empresários aí, liderados, eu não sei se a palavra é bem essa, pelo Paulo Scaff, né, com aquela manifestação, com cartaz e tudo, contra a questão, a prorrogação da CPMF. Então, acho que precisa fazer alguma coisa. Agora, eu acho que no cômputo geral, a presença dos empresários na política tem sido positiva. Agora, em termos eleitorais, os empresários são bons de urna ou os empresários ainda têm que ser testados na urna? Como é que é isso? Deixa eu pegar essa carona aqui. Ô, Luiz Sérgio, foi bom você colocar, aí o Moacir colocou que o empresário chegou na política, que o SIC, através do SIC, é que de fato o empresário nós temos a consciência de que o nosso papel é ser empresário, é produzir nossos bens e mercadorias, bens e serviços para a sociedade. Mas hoje a moderna posição do empresário, ele além de produzir, ele é participar. Porque, na verdade, hoje, como eu disse, nós precisamos ter um modelo de corresponsabilidade. E o que nós vemos é o que está aí acontecendo, é um modelo onde não existe definição de responsabilidade. Então, quando o empresário aqui no Ceará, vamos pontuar aqui no Ceará, esse caso, o empresário chegou ao governo através daquele projeto do SIC, do grupo do SIC, porque viu que o Ceará estava sem projeto e sem rumo. Estava sem projeto e sem rumo naquela época. Então, se estava sem projeto e sem rumo, e nós, empresários, estamos aqui, o empresário também, o empresário existe para ganhar dinheiro, para vender seus bens de mercado, agora com responsabilidade, produzindo bens que a sociedade precisa, bens sérios, corretos, honestos, mas ele tem o lucro que gera o negócio do empresário, porque remunera o capital, dá mais emprego, vai ampliar, etc. Mas aí o empresário viu que daquele modelo, ele ia falir também, falia o governo e falia o empresariado, porque não tinha processo de gestão, não tinha projeto. Então chegou ao governo do Estado,
com o Tasso Gereissati naquela época, mas chegou com um projeto e chegou com o embasamento de uma discussão ampla que houve dentro do SIC, a partir de quando o Beni Veras começou a discutir o SIC no final dos anos 70, certo? E o Tasso chegou ao governo em 86, né? E aí, nesse caso, tinha uma antecedência antes de trabalho, de discussão. Não é que os empresários queriam ser governo, não. Eles foram levados ao governo pela situação de indefinição e de falta de projeto e de gestão e de falta de rumo para o Ceará. E o que nós estamos vendo aí, de uma forma geral, em outras vertentes, é falta de um rumo, falta de um projeto, falta de gestão, como disse o Alexandre. E tem pegando um gancho aqui do que o Luiz Sérgio falou, que o Jorge comentou, quando o Jorge Parente era presidente da FIEC, e eu, então, na época, presidente do SIC e vice-presidente dele na FIEC, nós nos preocupávamos muito naquele momento, e você falou uma coisa interessante, Moacir, a falta vamos dizer assim, de sintonia dos políticos cearenses para que trouxessem projetos para o estado do Ceará. Era a nossa grande preocupação, até a gente brincava dizendo assim, nós temos excelentes craques, mas nós não temos uma seleção. Naquele momento nós tínhamos ministro, Ciro era ministro, Tasso senador, Patrícia senadora, Sérgio Machado na Transpetro, presidência do BNB, né? Mas a gente não sentia que o governador Luiz Salgado chegou a ter um ministro de planejamento e um ministro da Fazenda, mas simultaneamente. Isso. Mas nós não conseguíamos colocar o Inácio Arruda como era o líder da base da bancada do... Então, quer dizer, nós não conseguimos colocar esses políticos todos numa mesa, né, Jorge? Não tinha condição. Então, o Jorge, a gente fazia todo um esforço para que eles sentassem numa mesa, esquecessem suas bandeiras partidárias e pensassem num projeto para o Estado. Né? Será que essa siderúrgica, que não veio para o Estado do Ceará ainda, que já era para estar aí, não foi falta de uma sintonia maior dos nossos políticos? Quando o Luiz Sérgio falou que o Paulo Scaff estava lá com a bandeirinha, com a cartaz pelo CPMF, para a extinção do CPMF, será que isso não era para ser um senador da República, liderando junto com os empresários? Então, infelizmente, quando os políticos tradicionais não estão fazendo sua parte, a gente tem que fazer. A própria atuação do Jorge na FIEC foi muito política, e nós naquele momento tentávamos unir a classe produtiva, não é isso, Jorge? Toda a classe produtiva em cima de um projeto só. Todos os nossos anseios eram conjuntos. A gente pode falar hoje que a gente pode dizer assim, encher o peito e dizer há uma bancada federal do Ceará ou há uma bancada do Nordeste, quer dizer, há uma convergência de ação ou é cada um, há uma desarticulação? Pela minha percepção, o que há é uma enorme desarticulação. Total, absoluta. Quer dizer, aí não se vai a lugar nenhum. Como é que vocês avaliam isso? Os dois. Eu acho que nós continuamos desarticulados. Eu acho que está faltando sintonia entre os nossos. Né? Eu tenho muita esperança que o governador Cid consiga, ele que teve essa competência de fazer essa coalizão aqui no Estado, que ele consiga fazer essa coalizão federal. Né, até com a ajuda do Ciro, do Tasso, dos grandes líderes do Ceará, para que se sentem numa mesa e pensem num projeto que seja importante, que seja interessante para o nosso Estado. Eu estou sentindo uma desarticulação absoluta, Luiz Sérgio, respondendo a sua pergunta objetivamente. Eu vou pedir aqui, licença, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do ciclo de debates de hoje, discutindo participação política da classe empresarial também. A gente volta já já. Talvez depois. Nós estamos de volta com o ciclo de debates de hoje, discutindo a participação política da classe empresarial e, principalmente,
a participação na tentativa de resolução dos problemas do país e do Ceará. Eu queria retomar